Oi, eu sou Thaís Maciel e hoje eu vou contar como foi minha experiência do parto. Eu tô aqui na casa dos meus pais e essa aqui é a poltrona que eu dei mamar pra Jade nos primeiros meses de vida dela e também é a poltrona que a minha mãe usou pra me amamentar. A poltrona tava muito desgastada do tempo, mas minha mãe reformou ela. E esse aqui era o nosso cantinho na maior parte do tempo, porque como meu parto foi cesárea, até tudo voltar ao normal, a cirurgia, eu precisava de um cantinho bem confortável mesmo pra eu estar amamentando ela e me sentir bem. Olha a minha gatinha, meu Deus. Queria muito ter um parto natural. E o que aconteceu foi que eu tava com 41 semanas e 4 dias e eu não tinha sinal nenhum de trabalho de parto. Teve que agendar cesárea para uma terça-feira, dia 17 de novembro, que é o dia que a gente conheceu a Jade. Nos ultrassons que eu já tava fazendo bem frequente para poder acompanhar como tava a Jade, o líquido amniótico, minha placenta tava calcificando. Mesmo se eu viesse a iniciar um trabalho de parto, o risco do meu parto natural seria maior do que de uma cirurgia, que no caso é a cesárea. A minha cesárea foi muito humanizada. Primeiro, porque foi meu tio que fez o parto da Jade. Ele é uma pessoa muito especial pra mim. Ele tirou ela com muito carinho de dentro da minha barriga. Ele falou assim, o único problema dela é que ela nasceu sem dente. Foi a primeira coisa. Aí passou a Jadezinha lá, que passou pelas mãos do pediatra, uma pessoa muito querida, trouxe ela até mim naquele momento da cirurgia. A doula teve do meu lado fazendo massagem. Como a gente tá num período de pandemia, só pôde entrar o Pedro mesmo. Aí a doula não pôde entrar na sala de cirurgia e o Pedro ficou filmando e tirando foto e assistindo. Ele não conseguiu fazer nenhum dos dois primeiros bem, ou seja, não tem fotos direito e nem vídeos decentes da hora H, porque era um momento muito incrível, né, da nossa vida, então ele só assistiu mesmo. Eu não conseguia dormir no dia anterior, eu não queria ter marcado uma data para ela nascer, eu queria que ela tivesse nascido de forma espontânea, mas eu acredito que nenhuma folha cai de uma árvore sem que Deus queira. Eu sei que foi pro melhor, pra uma coisa mais segura, mas também teve momentos que eu me senti incapaz de parir minha filha, então isso me deixou assim, um pouco assim, abalada. Tem muita gente que me pergunta assim, você não tem medo da dor do parto normal? Dor na hora do parto você sente de qualquer jeito, sabe? É a morte de uma menina pra nascer uma mulher, pra nascer uma mãe, pra nascer uma outra pessoa. Então é um momento assim de transição muito especial na sua vida. Então acaba que é uma dor, sabe? A privação do sono, o início da amamentação, as dores dos pontos, as consequências da cirurgia. E no caso, o parto normal é uma dor assim muito grande na hora. Depois você fica muito bem pra poder cuidar do nenê. E não aconteceu isso comigo. Eu não fiquei bem pra poder cuidar da Jade. O que aconteceu comigo, uma coisa que eu não sabia que era possível, nem nunca tinha ouvido história. Depois que eu fui ouvir história que isso aconteceu com mais pessoas, mas que ninguém me avisou que podia acontecer, eu apresentei um efeito colateral da anestesia raquidiana. Não foi nada legal. Muitas pessoas que falam que pode ter sido de eu levantar a cabeça logo após a cirurgia, que eu posso ter levantado a cabeça ao invés de ter ficado colada na maca. Isso pode ter acontecido porque, como eu amamentei ela todos os momentos, eu tava colada na maca, assim, e dando uma mamar, assim, de lado. Em algum momento, eu tenho certeza que eu me forcei, assim, sabe, a olhar pra ela. Quando você tá deitada, você não consegue ver direito o seu bebê, que também tá deitado, né? Isso foi uma coisa que me deixou muito triste no começo, não saber como ela era, sabe? Não saber como era o rostinho dela. Eu saí do hospital, tomei banho sozinha no hospital, consegui tranquilo, mesmo sentindo muita dor, porque eu tomava remédio pra dor assim o tempo todo, mas ainda assim eu sentia dor, muito mesmo. Nos pontos, sentia todos os meus órgãos soltos, até voltar no lugar, seu músculo, né, conseguir conter seus órgãos igual era antes, demora muito tempo. Assim, tem gente que volta super rápido, né? No meu caso demorou bastante.
6 horas da manhã do dia do parto, eu já comecei o jejum. Fui pro hospital meio-dia, 2 horas da tarde eu fui pra sala de cirurgia, 2h30 a Jade nasceu. Eu não conseguia rir, não conseguia tossir, não conseguia espirrar. Era muito engraçado quando eu fazia uma dessas 3 coisas. Totalmente sem força, sabe? Mesmo eu achando super graça de alguma coisa, eu dava a gargalhada mais xoxa do mundo. Era muito estranho. Aí a gente veio pra casa no outro dia, aproximadamente 11 horas da manhã. Aí eu fui comer à noite, quando eu consegui comer alguma coisa. E na hora que eu tava sentada na mesa da cozinha, tava o meu irmão e o Pedro. E a Jade tava dormindo aqui no quarto. Porque recém-nascido dorme muito, né? Recém-nascido mama e dorme. E eu falei assim, Pedro, eu tô com muita dor de cabeça. Tá me vindo uma dor de cabeça aqui muito grande. E não tá normal. Eu vou ter que tomar dipirona ou alguma coisa do tipo. Não, eu vou ter que tomar, porque tá vindo uma coisa assim, daqui assim, ó. Mas é muito forte, tava vindo assim, é muito forte, muito forte. Emocionalmente sensível e fisicamente debilitada. E a sensação que eu tive foi de quase morte, assim. A palavra insuportável se aplica exatamente nisso. Era insuportável eu ficar em pé, ou sentada, ou com a cabeça pra cima. Era insuportável, não dava. Parecia que a minha cabeça ia explodir. Literalmente, não é uma dor de cabeça comum. É uma dor de cabeça muito pior do que qualquer enxaqueca existente. Essa pressão passava totalmente se eu ficasse deitada. Minha coluna ficou 0 grau, eu percebi que a dor de cabeça sumiu. Então ela ia de um extremo para outro. Minha mãe, o Pedro, me traziam um almoço ou janta, ou que eu fosse comer, assim na cama, e eu comia deitada, literalmente. Eu tava assim, ó, ia comendo assim, deitada na cama. Eu não levantava minha cabeça assim pra nada, 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 nada. Não é exagero, eu urrava de dor. E os momentos que eu levantava, eu já aproveitava pra fazer todas as coisas que eu tinha que fazer. Por exemplo, levantava correndo, já arrancava minha roupa, já ia pro chuveiro, fazia xixi, tomava banho, lavava o cabelo, escovava o meu dente, tudo no chuveiro. Já rapidão assim, sabe? De qualquer jeito. Aí na cama que eu ia me enxugar com calma. Colocar roupa e tal, tudo deitadinho. Que vamos supor que demorava 5 minutos, era 5 minutos assim, de berros, a casa toda parava, porque eu tava berrando de dor. Foi muito ruim. E eu não sabia que isso existia. Não sabia. A gente não sabia que isso era possível. Foram aproximadamente 3 dias nessa condição. Não existia remédio que amenizasse. Meu médico, ele falou que eu deveria beber muita água pra eliminar esse resquício da anestesia aos poucos. Aí eu ficava num dilema. Se eu beber muita água, eu vou ter que fazer muito xixi. Olha que merda, eu vou ter que levantar pra fazer xixi. Até que chegou o 3º dia e eu descobri que eu podia andar, força na perna, mas minha coluna precisava ficar reta, ficar assim, paralela ao chão. Então eu andava dessa forma, ia no banheiro de boa, escovava dente assim. E comecei a agradecer a Deus por ter encontrado uma solução pra conseguir me locomover ou fazer alguma coisa, porque eu já tava ficando assim deprimida dentro do quarto, assim, muitos dias de sofrimento. Isso acontece por causa de um líquido que a gente tem na nossa espinha, dentro da medula, e ele fica se movendo assim na medula. Chama líquido cefalorraquidiano. Isso pode ter acontecido por causa de um extravasamento desse líquido. E isso pode acontecer no momento da injeção da anestesia, talvez em uma dupla tentativa de dar anestesia, que foi o que aconteceu comigo. Meu tio me abraçou assim com força, falou pra eu não mexer, porque não pode mexer na hora que tá dando anestesia. Na hora que ele passou o algodão com álcool, eu já mexi. Na hora da agulha, o que que eu fiz? Mexi de novo. Tipo assim, não teve como, é um reflexo, gente, no meio da sua coluna que, tipo, sério, fiz força assim, sabe? Teve que aplicar novamente. Pode ter acontecido nesse momento. A cefaleia, né, que é essa dor de cabeça, vem após aproximadamente 48 horas ou 24 horas depois da aplicação da anestesia, que foi o que aconteceu comigo. A gente fica com tipo uma ausência de líquido, né? Vamos supor que fica uma bolha nesse meio. E essa bolha que fica faltando, assim, esse líquido, quando ela sobe para a cabeça, porque o ar sempre sobe, né? Esse líquido é mais denso do que o ar, então se
houver alguma bolha dentro da minha medula, ela vai subir quando eu levantar. E quando a gente deita, parece que o líquido fica circulando normalmente, porque não tem nenhuma pressão muito grande. Foi nesse dia que eu consegui levantar que eu dei o primeiro banho na Jade. Já tinha caído o umbigo dela no 5º dia. Foi muito especial pra mim, porque eu sonhava que ela tava toda cagada e eu dava banho nela. É uma das coisas que eu amo fazer. E a minha vida foi melhorando e eu fui conseguindo cada vez mais cuidar dela. Aí a gente vinha pra essa poltrona novamente, né? Porque eu só pude dar mamar pra ela no primeiro dia, assim que a gente saiu do hospital. Depois eu já só dava mamar deitada. Eu era a rainha das almofadas, parecia o trono de Game of Thrones, só que ao invés de espada tinha almofada. Para eu conseguir dar mamar super confortável. Pedro foi essencial do meu lado nesse momento, porque eu precisava que alguém tirasse ela do berço. A ação de tirá-la do berço era muito dolorida para os meus pontos, assim, pro abdômen. Era muito esforço, então ele sempre tirava ela do berço e dava para eu dar mamar. Pegava ela, fazia ela dormir e voltava pro bercinho. E chegava cedo, a minha mãe ficava nessa função de pegar ela, dar ela pra eu dar mamar, trocá-la e fazer dormir de novo. Enquanto isso, o Pedro descansava a manhã toda. Ficou nisso até ela começar as cólicas e a disquesia, que é a dificuldade de fazer cocô. Essa dificuldade de fazer cocô, ela é fisiológica, ou seja, totalmente normal, natural, porque eles não têm muito controle do esfíncter, né? E sai o cocô, então às vezes eles fazem força pra sair o cocô, só que eles vão lá e fecham o esfíncter também, então não sai nada e eles ficam com muita dor e reclamando. Esse comecinho, essa adaptação do bebê à vida extrauterina começa de uma forma bem difícil, né? A cesárea que eu vivi foi muito humanizada, foi com muito carinho, muita atenção. A Jade ficou bem pertinho da gente todos os momentos. Assim que ela saiu da sala, o pediatra examinou, viu que tava tudo bem, já levou ela, entregou pro Pedro, até que eles acabem a cirurgia, acabem de fechar os pontos, porque são muitas camadas que tem que ser fechado no nosso abdômen, tem que aspirar todo o líquido amniótico, tem que retirar a placenta. Aí eu fui pro quarto e o Pedro já tava lá esperando com a nossa bebezinha enroladinha. E meu tio do lado, o pediatra também, a doula, tava esperando a gente. Minha mamãe, que pôde também estar lá. Foi tão bom descobrir quem ela era, como ela era, mesmo não podendo vê-la muito de perto. Eu fiquei deitada assim, né, na maca, ela aqui do meu ladinho, assim, e eu não mexia o braço pra nada. Nenhuma dor consegue superar o esforço de deixar o seu bebê confortável e aconchegado. É impressionante. O parto mudou totalmente a minha relação com o meu corpo. Antes, todos os momentos da minha vida, eu era magra e me achava gorda, como a maioria das pessoas que são magras. E quando eu engravidei, tava no peso ideal, o corpo ideal, tava malhando, super focada e tal. E veio a pandemia juntamente com a minha gestação, assim. Na data da minha formatura foi a data da minha última menstruação. E eu engravidei naquele mesmo mês. A gente voltou pra casa porque começou a pandemia, aquela quarentena que a gente achou que ia durar uns 15 dias, né? Mas até o 6º mês eu não tinha ganhado nem assim 4 quilos. A partir do 6º mês eu comecei a ganhar muitos quilos. A gente sabe que o corpo volta à medida que você se esforçar para que ele volte. Por exemplo, se eu fizer atividades físicas regularmente, me alimentar bem, eu sei que eu vou ter resultados bons e vou ficar satisfeita com eles. Resultados que no caso são consequências dos meus hábitos, mas tem coisas que fogem a isso. Por exemplo, as estrias são coisas que você sabe que não vai voltar. Não existe tratamento para estria que realmente resolva. Se eu tinha 3 estrias assim na lateral do bumbum, era tipo muita estria. Não tinha estria nenhum no meu seio, não tinha nada. Desde o momento que eu descobri que tava grávida, eu passei cremes, tipo aqueles, você não terá estrias na gestação de forma alguma. Então, passava todos esses cremes periodicamente, 2 vezes por dia, em todas as regiões que pudessem me dar estrias, barriga, culote, seio. Mas eu tive muita estria no seio, muita, porque o meu peito, ele quadruplicou de tamanho. Não teve como a minha pele não ceder. E como eu fui engordando e tal, até achei que eu pudesse vir a ter estrias na barriga, mas não aconteceu. Nas últimas semanas eu tive estria assim na lateral da coxa, sabe? Bem aqui em cima. Elas vieram de uma forma a me ensinar tantas coisas. Elas são marcas que eu achei que
poderiam me afetar minha autoestima, marcas que vão ficar pra sempre no seu corpo. Com essa mulher que eu me tornei assim que eu ganhei minha filha, veio também uma pessoa que realmente começou a se amar o corpo que tava totalmente deformado, amar o corpo que tava totalmente rasgado, amar o nariz extremamente inchado, o meu seio que tava gigante, lotado de estria, mas cheio de leite para alimentar minha filha, sabe? Nutrir ela, prover o único exclusivo alimento que ela teve até hoje. Ele fez a função dele perfeitamente, da melhor forma que ele pôde. E veio essas marquinhas que refletiram a expansão dele, não só de corpo, mas de alma. A minha expansão como pessoa, a expansão do meu amor próprio. Eu não aceito elas só porque eu sou obrigada a aceitá-las, mas também porque eu as amo, porque eu passei a me amar muito mais. Eu passei a respeitar esse corpo que deu a vida à minha filha. A gente não pode banalizar a insegurança que uma pessoa tem com o próprio corpo, julgando-as como futilidade. Elas são parte de mim, elas são um complemento do que eu sou e são registros da história que eu vivi. Deixaram meu seio flácido e caído, mas sabe, assim, que somos mamíferos, vamos mamar a essência disso e como isso me preenche hoje. Você deve respeitar o seu corpo em qualquer momento, em qualquer condição, porque ele é seu, ele é único e ele é perfeito da forma que ele for. Não que eu tenha chegado ao nirvana com tudo isso, até porque, né, temos que meditar muito ainda, mas hoje sigo mais tranquila, com o coração mais calmo em relação a tudo que me ocorreu. O corpo não voltou ao normal, nem sei se voltará. Além de não me incomodar, sou grata pelas minhas mudanças. E esse respeito não veio de uma forma fácil. Todas as transformações vêm com desafios. Desafios estes que, se fossem fáceis, não teriam esse nome. Que a gente só evolui quando a gente sai da nossa zona de conforto. Eu sempre busquei isso de autoconhecimento, essas coisas assim. E por isso eu venho aqui compartilhar com vocês um pouco do que eu senti nessa experiência. Talvez assim eu possa inspirar pessoas a se sentirem bem e a se aceitarem do jeito que são. Tá acontecendo uma transformação em massa de rostos, uma transformação em massa de narizes, uma transformação em massa de bochechas e afins. A sua essência tá em ser você e você não é igual a ninguém, não tem por que ser. Normalizar o que é natural, biológico, fisiológico, fenotipamente especial. A gente tem que colocar isso na nossa cabeça. Esse foi um momento militância de autoconhecimento por aqui hoje. Se a minha experiência pôde te ajudar de alguma forma, dá um like para ajudar que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Se inscreve aqui no canal que eu vou estar sempre falando de coisas desse tipo, que é coisas que eu gosto muito de falar, sinceramente. Por hoje é isso.